lá. Mateus, capítulo 14, versículo 10. Eu quero pedir para você evitar de sair, evitar de usar o seu celular, sempre em todos os cultos de celebração, evite ao máximo, é tão feio. Às vezes já aconteceu de eu passar no corredor, né, ver pessoas assim, né, no Instagram, no meio do culto, é uma coisa tão desonrosa a Deus, né, porque nós viemos aqui para cultuar o Senhor, não é mesmo? Amém? Então quero pedir para você evitar ao máximo, né, ficar no seu celular. Nós preferimos projetar a Bíblia aqui, justamente para você não precisar usar a sua digital, né, e nós também temos um ambiente assim um tanto quanto mais, assim, um tanto quanto escuro, né, e aí também para lermos a Bíblia física fica um pouco mais desafiador. Então por isso nossas palavras todas têm as projeções aqui das Escrituras, né, e a gente preza pela palavra de Deus assim, amém? Mateus 14, versículo 10. João, esse é o João Batista. João foi decapitado na prisão, e sua cabeça foi trazida num prato, e entregue à moça, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João, o João Batista, vieram, levaram seu corpo, e o sepultaram, sem a cabeça. Em seguida, foram a Jesus e lhe contaram o que havia acontecido. Segura aí, nós vamos continuar, mas veja só, o contexto dessa história dessa ideia que eu vou ministrar. João Batista tinha acabado de ser decapitado. Ele tinha acesso a Herodes, e Herodes pegava a cunhada, numa linguagem bem simples para você entender. Herodes pegava a cunhada, e o problema não era só que ele fazia isso, é que João Batista sabia que ele fazia isso. Eram dois problemas. E João Batista começa a exortá-lo, começa a dizer, ele até assim, Herodes era um cara bem complicado, mas ele tinha uma certa amizade com João Batista, pela história bíblica, pela história teológica aqui, e ele tinha agora ficado com raiva de João Batista, mas não ao ponto de cortar a sua cabeça. O problema é que ele faz um banquete, faz uma festa, e aí ele talvez bêbado, não sei, ele fala, olha, eu vou fazer isso, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele no final ele fala, e depois a minha sobrinha aí pode dançar à vontade, escolher o que ela quiser. A menina dançou, foi aplaudida, agora eu vou escolher um prêmio. E aí a mãe dela vai lá, fala no ouvido dela e fala, filha, o prêmio é a cabeça de um prisioneiro. Talvez a menina adolescente não entendeu nada. Falou, como, mãe? A cabeça de quem? É de um cara que chama João Batista. Você vai pedir a cabeça dele. Tá bom, mãe. Menina obediente, né? Até porque se ela não obedecesse, talvez seria a dela, né? E ela então chega para ele e fala, olha, eu quero a cabeça de um tal de João Batista. Ele ficou surpreso, ele não queria fazer isso. Mas esse homem, ele era político, ele tinha medo das pessoas, medo de se posicionar. Pessoas que temem se posicionar, sempre vão se posicionar para o lado errado. Toda pessoa em cima do muro que teme estar do lado certo, diante dos homens, na hora que tiver que tomar uma posição, vai ficar no outro lado. E Herodes era assim, ele prendeu João Batista por causa de temor, a Bíblia diz que ele prendeu João Batista porque temia, agora ele está aceitando cortar a cabeça de João Batista porque temeu a mulher. E corta a cabeça de João Batista, eu estou ainda na história, e a cabeça de João Batista é dada ali como um prêmio do banquete, etc. Eu estou resumindo a história para você. Mas vamos lá. Os discípulos de João vêm, entregam o corpo, sepultam o corpo, aliás, e vão falar a Jesus o que aconteceu. Mas olha só o que acontece, meus irmãos. João era muito amado por Jesus. João Batista não só era primo de Jesus, mas ele era amigo de Jesus. Jesus o amava. Não era só um amigo, um primo, não era só um amigo íntimo, mas ele também era promotor do ministério de Jesus antes dele existir. João Batista era, segundo a própria palavra de Deus, o homem dos homens, ele era o cara. Porque a Bíblia diz que não existiu até aquele tempo alguém maior do que ele. Sabe, Jesus, meu irmão,
ele está triste, ele está arrasado, ele está até um pouco ofendido. Por quê? Porque João Batista, além de tudo isso que eu falei, ele morreu por causa de Jesus. Se você for ver essa história no todo, ele morre aqui de alguma forma por temer a Deus, por estar conectado aos mesmos ensinos de Jesus, talvez até por causa da mensagem do Evangelho, que ele tinha sido preso também. Mas a verdade é que Jesus, meu irmão, está com uma dor na alma. Jesus, homem, aqui está choroso por dentro, está angustiado, está triste. Ele está assim, com a sua alma dilacerada, acabada, quebrada. Mas sabe, muitas pessoas, quando têm um problema assim, elas partem para o desespero, partem para as drogas, bebidas. Às vezes, quando a pessoa tem alguma experiência com Deus, ela parte para obter a ajuda dos irmãos, consolo das pessoas que amam, o que não é errado nesse caso. Mas o que Jesus fez? Agora continuando a história. Mateus 14, agora no versículo 13, diz assim: ouvindo o que havia acontecido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. Meu irmão, toda vez que a Bíblia diz que Jesus retirou-se em particular, a Bíblia está falando que Jesus foi orar. Jesus, ele vai para a fonte, ele vai, vamos dizer assim, para o colo do Pai. Jesus, ele está indo para a presença de Deus. E se tem um lugar, meu irmão, eu falo isso com muito carinho, até por experiência, se tem um lugar que nós não podemos abrir mão, nos dias do nosso sofrimento, é a presença de Deus. Em todos os dias, mas nos dias do nosso sofrimento, parece que tem algo que só lá que sai. Eu lembro na perda do meu pai, e também depois na perda da minha mãe, né, momentos difíceis, de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanta tristeza, algo inexplicável. Eu lembro que o consolo dos irmãos era muito importante, o consolo dos amigos era importante, né? Vocês como família da fé foram cruciais, eu sei, mas nada se comparava aos meus momentos onde eu rasgava o meu coração na presença de Deus. Ali eu era curado, ali parece que Deus pegava os meus ossos despedaçados no contexto da alma, e Deus ia colando, Deus ia conectando. Ali era o lugar onde eu estava assim, tendo uma experiência verdadeira de cura, porque eu acredito mesmo que só há um lugar, meu irmão, que você pode receber o refrigério completo para suas dores, para suas lutas, é na presença de Deus, é no lugar de oração. Se tem um lugar que você vai sair de lá não só muito melhor, mas meio que resolvido, é esse lugar. Jesus para o barco, ele caminha um pouco, ele sobe ali num monte, né, na parte geográfica da história, ele desce o barco e sobe um pequeno monte, aquele monte de oração, o lugar agora onde ele estaria com Deus. E a propósito, eu quero te perguntar, como que está o seu tempo a sós com Deus? Como está o nosso tempo a sós com Deus? A gente chama aqui de TSD, mas pode ser sua devocional, o seu tempo da presença, seu quarto de guerra. Como está, meu irmão? Pense um pouquinho e talvez responda para você em alguns segundos aí. Sabe, meu irmão, é na presença de Deus que nós resolvemos qualquer coisa. É na presença de Deus que os nossos ossos desmontados vão sendo desmontados, como eu falei. É na presença de Deus que a gente sai reconstituído. É na presença de Deus que a gente perdoa, que a gente consegue amar as pessoas difíceis. Quantas vezes eu já entrei na presença de Deus um pouco ofendido com alguém, ainda que eu não seja milindre, não me ofenda, qualquer coisinha, mas quantas vezes eu já entrei na presença de Deus ou um pouco ofendido, ou a ponto de me tornar alguém ofendido, e eu saí da presença de Deus amando essa pessoa mais do que antes. Não sei se já aconteceu isso com você. Tem coisas, meu irmão, que ninguém vai conseguir fazer, só a presença de Deus que faz. Quantas vezes já entramos na presença de Deus e saímos de lá perdoando pessoas? Perdoe, você quer perdoar pessoas, está com dificuldade, vai para a presença de Deus. Você vai declarar lá com fé, mas você vai pedir a Deus toda a unção do perdão, toda a graça de Deus para perdoar, e você vai conseguir em nome de Jesus, amém? Mas sabe, a mais pura verdade que eu quero te falar, é que a impressão que eu tenho, é que parece que nesses momentos mais difíceis, quando nós estamos sem o chão, quando nós estamos em situações complexas, complicadas, em dores da alma, parece que são nesses momentos mais difíceis,
que, nesses momentos tristes, né, desafiadores, parece que são nesses momentos onde nós estamos quebrados interiormente, é que nós, apesar de termos a menor vontade de estar na presença de Deus, é que quando nós entramos nela, nós temos o maior resultado. Eu não sei se é a sua percepção, mas na minha percepção, quando eu estou com menos vontade de ir para a presença de Deus, por estar triste, por estar angustiado, por alguma coisa desse tipo na minha alma, quando eu estou com algum problema na minha alma, e parece que Ele está jogando contra, e eu não estou com aquela vontade, mas eu entro na presença de Deus, me entrego ali, e não estou falando de aquela oração de 3 minutos, de 5 minutos, ou aquele Salmo 23 que você lê antes de dormir por religiosidade, nada disso. Eu estou falando de estarmos na presença de Deus para buscá-lo, para dizer: Senhor, eu quero sentir o Teu toque. Senhor, eu quero que o Senhor toque na minha vida, eu quero que o Senhor mude o meu coração, eu quero que o Senhor balance a minha realidade interior. São nesses momentos mais difíceis, mais tristes, mais complicados, que eu percebo que nós temos o maior retorno de Deus na sua presença. Voltando à história, Jesus ele pega um barco, ele está ali junto com o Pai, e aí veja o versículo 13, e agora eu quero dar um destaque, na parte B do versículo, aqui, no versículo 13, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. Por enquanto aqui, essa parte A mesmo. No caminho, meu irmão, no momento que ele está indo com o Pai, olha o que acontece, agora sim a parte B. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Aqui está o primeiro ponto, e talvez o ponto central dessa mensagem de hoje. Você vê que quando Jesus está buscando a presença de Deus, enquanto Jesus está ligado à presença de Deus, Deus vem e manda uma distração, entre aspas. Porque uma distração de Deus nunca é uma distração. Ela tem cara de distração. Quantos estão começando a entender o que eu quero dizer? Jesus, ele... Nem olhei para vocês, né? Quantos? Às vezes tem vícios de linguagem também do pregador, viu, gente? Sabe, olha só. Veja a circunstância aqui, ó, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retira-se do barco, está lá no seu lugar secreto, mas as multidões, ao ouvirem falar disso, as multidões, olha, Jesus está ali orando, olha, Jesus está no monte, olha, Jesus acabou de pousar aqui, olha, Jesus está na presença do Pai ali, ó, e as multidões, ao ouvirem falar isso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Meu irmão, no caminho, no momento que ele está com o Pai, agora ele recebe uma distração da parte de Deus, entre aspas dizendo, ele recebe uma espécie de uma distração. Veja como Deus, o Pai, meu irmão, envia algo, na verdade, muito especial para Jesus. Está aí, ó, versículo 14, ele sai do barco, Jesus sai do barco e viu tão grande multidão, aleluia. Deus manda um presente para Jesus. Deus manda o que para uns pode parecer um problema, mas para Deus era um presente. Para Jesus, um presente. Sabe o que eu quero dizer? O primeiro ponto, e talvez o ponto central dessa mensagem, é que presença e propósitos andam juntos. Presença e propósito precisam caminhar juntos na vida cristã. Nós não podemos viver uma vida cristã só com a presença, mas sem entender que juntamente com ela, Deus vai mandar o propósito acontecer. O que eu estou querendo dizer? No momento mais difícil, no momento onde Jesus está internamente dilacerado, Deus não perde a graça, não perde a intenção, Deus não perde a sua bondade, Deus não muda os seus preceitos. No momento da maior dor, ali naquele contexto de Jesus, com a perda de João Batista, ele está na presença de Deus, e no meio da presença de Deus, Deus vem e coloca as multidões para que Jesus cumpra o grande ou os grandes propósitos. Presença e propósito no reino de Deus andam juntas. Nos mesmos lugares, meu irmão, onde a presença de Deus foi derramada, o propósito da salvação foi cumprido. Olha o Novo Testamento, todo o tempo, todo lugar onde tem uma presença de Deus derramada, tem um propósito cumprido. Ou do ID, de evangelização, de salvação, ou batismo, ou algum discipulado, de alguma forma, os grandes propósitos de Deus, os 3 grandes propósitos de Deus nesse contexto, são cumpridos quando a presença de Deus vem.
Você vê como que Deus não tem mente dividida. Deus não está dividido, olha, para esse povo eu vou derramar da minha presença, agora esse povo vai cumprir o meu propósito. Deus não tem essa cabeça. Deus não tem mente dividida a pensar assim, olha, o povo da nação americana vai cumprir o propósito, agora o povo da nação europeia, continente europeu vai cumprir minha presença. Não, Deus não está fazendo isso, porque, biblicamente, aonde a presença de Deus é derramada, o propósito de Deus é apontado. As coisas andam juntas, meu irmão, através dos homens cuja presença de Deus foi mais derramada, o propósito da salvação foi mais cumprido. Você vai perceber isso na história, você vai perceber isso na palavra de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele ama, meu irmão, ama. Deus ama derramar da presença do Espírito Santo sobre a igreja. Deus ama isso. Deus falou para os discípulos, cara, vocês precisam ficar aqui. Por que ficar aqui? Talvez Pedro, impulsivo, queria ir embora, já queria sair, mas Jesus falou, não cara, fica aqui, vocês têm que ficar todos aqui, porque o que vai ser derramado sobre vocês é sobrenatural, é algo que vocês não podem perder, nem abrir mão, é a minha presença, vocês precisam dela. E aí os 12 falam, tá bom, vamos ficar aqui. E agora a presença de Deus é derramada. Mas quando a presença de Deus é derramada, o apóstolo Pedro não é o mesmo. O que poucos dias antes estava emburrado na beira daquele lago com Jesus, dizendo, eu te amo, mas você está vendo. Aquele cara que estava se vitimizando, aquele cara que estava difícil ali de se reconstituir. Agora, possuído da presença de Deus, ele se levanta e ele prega. E mais de 3 mil ou cerca de 3 mil pessoas convertem-se ao Evangelho por causa da presença de Deus. Aonde a presença de Deus é derramada, o propósito precisa ser cumprido. Por isso não tem sentido cristãos que se dizem cheios da presença, mas que não são apaixonados pelos propósitos. Não combina, não tem sentido. Veja, Jesus, ele está aqui saindo da presença do Pai, parece até que o Pai não respeitou. A gente tem uma impressão, julgando, é claro, parecendo que o Pai não respeitou. Mas meu irmão, quanto maior for a sua vida no contexto dos propósitos, quanto mais Deus for te usar nos propósitos, seja você dotado do dom que você tiver, seja você do temperamento que você tiver, mas quanto maior for o propósito a ser cumprido de Deus através da sua vida, maior é a necessidade de você buscar a presença de Deus. Porque sempre há algo especial de Deus que nos está reservado, surpresas de Deus, distrações de Deus. Quando nós estamos buscando a presença de Deus, em algum momento no elevador do seu prédio, na sua família, numa mesa conversando, no caminho para um lugar, em algum momento Deus vai mandar as distrações para você, vestidas em pessoas. Aquelas multidões, a multidão chega diante de Jesus. E isso é porque Jesus estava na presença de Deus. Então o Pai sabia que era aquele momento que ele precisava colocar Jesus diante do propósito de novo. Sabe, tem muitos momentos, meu irmão, muitos momentos da nossa vida, muitos dos nossos encontros com certas pessoas, que na verdade é Deus que está fazendo. Aquele encontro com a mulher samaritana, o pastor Lucas pregou com tanta propriedade, mas foi Deus quem preparou para Jesus. Jesus está passando ali, mas Deus preparou para Jesus um encontro. Jesus estava, claro, preparado para esse encontro também, mas veja, Jesus está vindo de um movimento de poder. Jesus tinha ministrado a Nicodemos, Jesus tinha passado noites com ele, Jesus estava cumprindo o propósito no outro dia, se abastece da presença de Deus de novo, e agora ele está passando ali. Mas eu quero declarar sobre a sua vida, que a presença e o propósito de Deus vão andar juntos na sua vida. Preste atenção numa verdade, meu irmão, ninguém pode estar também, é claro, tão preso à presença a ponto de perder o propósito. Mas ninguém pode estar também tão preso ao propósito que perca o seu momento com Deus. As duas coisas andam juntos.
Porque quanto mais nós tivermos a presença de Deus, mais o nosso coração vai queimar por cumprir o propósito. Não tem como, a coisa anda junta. Portanto, o que eu quero dizer claramente para você é que presença e propósito precisam andar juntos na nossa vida. Diga comigo assim: presença, mão direita, presença, propósito, andam juntos. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: a presença de Deus e os propósitos de Deus precisam andar juntos. Amém? Então, meu irmão, se você se envolver com a presença de Deus, você vai se envolver com os propósitos. Se você está se envolvendo com os propósitos, Deus te chama a se envolver com a presença de Deus. Porque a presença de Deus é fundamental para se cumprir os propósitos. Vamos lá. 2, continuando o texto. Veja só o resultado. Quando Jesus saiu do barco, versículo 14. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, ele disse para eles: estou extremamente triste. Por favor, me procurem amanhã. Está escrito aí? Sim ou não? Então ele disse: espero que vocês entendam. Eu acabei de perder o meu melhor amigo. E eu estou aqui na presença de Deus. E a presença de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Então não me incomodem. Sim ou não? Sim ou não? Meu irmão, mas a presença de Deus não era a coisa mais importante? Sim ou não? Sim ou não? Uai, então ele... Está vendo como a gente também não tem tanta certeza? O que eu estou querendo dizer, a presença de Deus certamente era a coisa mais importante, mas ela não está desconectada do propósito. Todo mundo entendeu? Agora veja, por causa da presença de Deus, ele vê a multidão, quando Jesus sai do barco e viu a multidão. A Bíblia diz que ele viu a multidão e teve compaixão deles. E os curou, e curou todos os doentes, e curou os seus doentes. Primeira coisa eu disse, guarde isso, presença e propósito andam juntos. Segunda coisa, a presença de Deus potencializa enxergarmos as pessoas e termos verdadeira compaixão por elas. Quanto mais você cuidar da sua vida com Deus, meu irmão, quanto mais você cuidar do seu tempo a sós com Deus, quanto mais você levar a sério essa ideia que o próprio Jesus vivia, talvez ele não precisava viver, se a gente pensar assim do ponto de vista do Jesus, Deus, mas ele precisava viver, não só como exemplo para nós, mas porque ele era 100% Deus, 100% homem. Jesus, ele está vivendo as manhãs na presença de Deus, ele ministra as multidões, depois sobe para o monte, ele tem que buscar a presença, porque ele sabe que amanhã algo novo espera. Mas Jesus sabia que somente a presença de Deus poderia colocar as coisas de Deus no lugar certo. Quando você está longe da presença de Deus, as coisas de Deus vão para segundo plano. Se está doendo demais algumas coisas de Deus na sua vida, meu irmão, pode ser que está faltando presença de Deus, porque a presença de Deus coloca as coisas de Deus no seu devido lugar. A presença de Deus, gente, era legítimo, Jesus poderia, não era errado, não era um pecado total, talvez. Jesus poderia dizer para eles: meus amigos, por favor, voltem amanhã. Eu acabei de perder João Batista, eles me trouxeram a notícia 3 horas atrás, e eu estou na presença de Deus. Mas ele não fez isso. A Bíblia diz que ele estava na presença de Deus, e agora ele viu as multidões, e ele teve compaixão delas. Meu irmão, a presença de Deus potencializa a nossa vida, a enxergar as pessoas no olhar de Deus, e a termos compaixão das pessoas. Talvez você esteja perguntando, o que é compaixão? Compaixão, meu irmão, é um sentimento seguido de uma ação. Compaixão não é sentimento, compaixão não é só uma dó, uma coisa assim, não. Compaixão, a palavra compaixão, ela significa exatamente um sentimento profundo de misericórdia, seguido de uma ação. Por isso que Jesus não só teve compaixão, a Bíblia diz que vendo as multidões, teve compaixão delas e foi embora de novo na presença de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Não.
Jesus teve compaixão e ele foi até elas. E ele ministrou salvação, ministrou cura. Jesus curou os doentes. É claro, meu irmão, quando um doente era curado ali, um monte se convertia. É claro, Jesus está ministrando tudo. Jesus ali está como um evangelista. Ele está cheio do poder do Espírito. Ele está saindo da presença de Deus. Mas ele coloca aquilo que Deus coloca como importante. Ele fala, eu não posso perder essa oportunidade. Tem uma multidão precisando de salvação, e é importante que eu entregue o que eu tenho de melhor a eles. Tudo em Jesus era bom, é claro. Então, quando eu busco a presença de Deus, meu irmão, isso alimenta o meu coração. E isso não me distancia, pelo contrário, isso me aproxima dos propósitos, mas do propósito de ir, pregar o evangelho, abençoar pessoas, cuidar de pessoas. Isso me faz empolgado com a salvação de pessoas. Meu irmão, de boa, estou falando muito coração, eu estou falando com muito carinho, Deus conhece meu coração. Mas se um novo convertido não te empolga, se ter um novo convertido no domingo à noite aqui perto de você não te deixa empolgado, se aquelas mãos levantadas no domingo de manhã, no domingo à noite aqui, não te deixa empolgado para aplaudir, porque a maioria é ou gente que está voltando para Jesus, ou é gente que está sem comunhão, ou é gente que não conhece a Cristo, se aquilo não te empolga mais, se chegar na célula, ver um novo convertido lá, uma pessoa nova lá, não te empolga mais, não te deixa assim muito empolgado, meu irmão, falta a presença de Deus na sua vida. Eu falo isso com muito carinho. Falta a presença de Deus na sua vida. Se você não se empolga em ver vidas sendo batizadas, eu brinco, mas é verdade, o culto mais importante do ano é o culto que nós temos batismo. E nós gostamos porque, aliás, graças a Deus, 90% da igreja entende isso. E nós temos 2 cultos aqui hiperlotado, né? Dá 500, 600, 700 pessoas nesses domingos aí. Eu não lembro o número agora, mas é bem assim, é uns quase 50%, 60% acima da média de todos os domingos. Mas a verdade é que eu quero dizer para você com o coração aqui, muito, até simples nas palavras, mas eu quero dizer para você, se ver essas vidas batizadas não te empolga, sabe, meu irmão, você precisa ir para a presença de Deus urgentemente, porque pode estar faltando muito dela na sua vida. Talvez você precise revisar alguma coisa na sua vida, na sua agenda, colocar Deus em primeiro, mudar a sua manhã, o horário que você acorda. Quando nós escolhemos, meu irmão, passar tempo com Deus, nós vamos estar mais preparados para exercer esses propósitos também. Nós precisamos, meu irmão, cuidar para criar esses valores de compaixão, porque, na verdade, essa prática da compaixão, porque a compaixão não é um sentimento, é uma prática, essa prática da compaixão, ela também é gerada no nosso tempo a sós com Deus. Deus sempre vai colocar isso em nós. Então o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está evangelizando com paixão, com poder. Jesus tem misericórdia daquele povo. Eles eram como ovelhas sem pastor. Eles eram pessoas que, se não fosse Jesus ali, eles não seriam curados. Se não fosse Jesus ali, eles não seriam salvos. Se não fosse Jesus ali, eles voltariam para casa do mesmo jeito que eles chegaram. E sabe, a verdade é que às vezes você é o único Jesus que muitas pessoas conheçam. Então, esse poder de Deus vem através da sua vida. Tudo que o pastor Lucas ministrou domingo foi uma bênção. Tudo que eu ministrei no outro domingo das vasilhas vazias, eu creio que também abençoou muito a sua vida. Mas preste atenção. O grande ponto, o pastor Lucas ministrou sobre relacionamento, nós falamos de alcançar as pessoas, mas o grande ponto, o principal ponto é o nosso coração. Tem que ter sentido aqui dentro. Jesus viu as pessoas e queimou. Nós precisamos queimar mais quando nós vemos uma pessoa sem Jesus do que quando nós estamos até mesmo aqui diante de irmãos, somente. Entende a ideia? Eu queimo quando eu estou diante do meu líder de célula. Eu queimo quando o pastor olha para mim assim, parece que ele vai falar aquela palavra, eu já queimo. Amém! Mas por favor, meu irmão, queima o seu coração pelo que queima o coração de Jesus. Quando Jesus olha para aquelas pessoas, ele queima o coração. Ele queima porque
o mesmo Espírito Santo que queima as nossas vidas, que derrama fogo sobre nós, o mesmo Espírito Santo que derrama dom sobre nós, o mesmo Espírito Santo que nos enche de poder, ele nos enche de propósito. E dentro do propósito, o nosso coração tem que estar queimando. Jesus viu as pessoas, teve compaixão, e tem duas coisas importantes aqui, meu irmão. Quanto mais nós valorizamos nossos encontros diários com Deus, quanto mais nós valorizamos nossa busca pela presença de Deus, sabe, até as estratégias que Deus nos dá funcionam mais. Tem vezes que a mesma estratégia funciona, tem vezes que a estratégia não funciona. E a gente fica olhando para a estratégia e fala, essa estratégia, não sei se ela é boa ainda. Eu não sei se essa estratégia... Aí nós vamos fazer na célula um culto, uma célula do amigo, nós vamos fazer na célula social, nós vamos fazer na célula um encontro externo, e a gente quer convidar o mundo, a gente quer convidar pessoas, e às vezes o ponto central, o que é mais importante, é a nossa vida com Deus, é a vida do líder com Deus, é a vida do membro da célula com Deus, é a vida daquele que tem um alvo para conquistar com Deus. Então nós precisamos primeiro, de alguma forma, meu irmão, não unicamente, mas primeiro, nós precisamos ter esses encontros diários com Deus, porque quanto mais presença de Deus na nossa vida, mais as estratégias funcionam, porque o poder não está nas estratégias. As estratégias são importantes, Deus nos deu, Deus ama dar ferramentas para o seu povo. O povo de Jesus é o povo mais inteligente da terra. O melhor não eram os babilônicos, o melhor era Daniel. A bênção de Deus está sobre nós. Porém, as estratégias não funcionariam se Daniel todos os dias não orasse na presença de Deus várias vezes. Quantos estão entendendo? Não adiantava Daniel ser o cara mais inteligente na Babilônia, gente. Não adiantava Daniel só ser crente na Babilônia. Ele precisava da presença de Deus na vida dele. E nós vivemos numa Babilônia moderna. O seu bairro é uma espécie de uma Babilônia. Talvez até a sua família seja parecida com uma Babilônia. Outro dia um jovem falou assim, pastor, a minha família é isso. Eu falei, meu filho, sua família está babilônica. E está mesmo. Nós vivemos no meio de uma Babilônia. O que vai determinar os milagres, o sobrenatural, o que vai determinar o nosso coração queimando e as pessoas convertendo, não é a melhor estratégia, a mais inteligente, e isso é importante, pode sim ser importante, porque Deus valorizou o fato de Daniel ser inteligente, ser bonito, tudo, mas não era o mais importante era a vida de Daniel com Deus. Mais importante, meu irmão, do que as nossas estratégias, é a nossa busca pela presença de Deus. Quanto mais nos encontramos com Deus, mais nosso coração queima para nos encontrar com as pessoas que Deus quer encontrar. Vou repetir. Quanto mais nós nos encontramos com Deus, mais o nosso coração queima para encontrar com as pessoas que Deus quer encontrar. Se está pesado demais, encontrar com pessoas que Deus quer encontrar, é porque está faltando encontrar com Deus. Não tem como, meu irmão. Não tem como. Jesus, ele está indo em direção ao Pai, meu irmão. Então, segunda coisa, deixa eu já passar para o próximo aqui. Segunda coisa, ter tempo a sós com Deus, ou buscar a presença de Deus, potencializa, com certeza, a nossa visão sobre as pessoas e a compaixão por elas. Amém? Jesus está indo em direção ao Pai, ele está ali agora, no seu tempo a sós com Deus, vem aquelas pessoas, Jesus é usado com elas. Agora veja o versículo 15, ele cura várias pessoas, ele evangeliza, ganha as pessoas para o evangelho, mas agora veja o versículo 15, diz assim, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele, e disseram, este é um lugar deserto. Por quê? Presta atenção. Jesus estava ali orando, curando, evangelizando, dando palavras, profetizando. Jesus estava ali fazendo um monte de coisa. Ele tinha os 5 ministérios, ele era completo, ele estava ensinando, cuidando, fazendo um monte de coisa, curando. E agora Jesus, ele está ali nesse pique todo. E chega os discípulos e fala assim, ô mestre, eu fico imaginando, meu irmão, esses discípulos eles já estavam escandalizados. Sabe por quê? Porque quem não está queimando pelo que está queimando no coração de Deus, escandaliza com quem está queimando pelo que está queimando no coração de Deus.
eles estão um pouco escandalizados, eles estão achando Jesus exagerado, eles estão achando Jesus desumano. É desumano, cara, você sair mais uma noite de casa. É desumano, cara, você investir numa pessoa que talvez nem vai se converter. É desumano você fazer isso, fazer aquilo. É desumano você parar numa fonte e conversar com uma mulher. E pior, Jesus, com uma samaritana. No momento do almoço, isso está tudo errado. É o momento da gente almoçar, Jesus, lá em João 4. Olha, é desumano você encontrar o chefe dos fariseus, Nicodemos, vai fazer uma armadilha para você, ele vai te pegar, Jesus. É desumano, os discípulos não entendiam. Todos dizem que os encontros de Jesus com Nicodemos, os discípulos sumiam, porque os caras não entendiam, eles eram imaturos, eles não tinham o fogo necessário para o propósito ser cumprido. Agora veja, meu irmão, eu estou falando isso porque Deus tem queimado demais o nosso coração. Veja só, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: esse é um lugar deserto, Jesus. Já está tarde, cara. João Batista acabou de morrer, nós trouxemos uma notícia, nós também estamos tristes, ele era brother. Eu não estou entendendo, Jesus. Não está fazendo sentido para mim. Vamos marcar uma conferência daqui a um mês. Aí você convida todo mundo. Vamos marcar domingo de manhã. Aí você vem aqui, Jesus, a gente chama a galera. Manda embora a multidão para que possam ir para os povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. Está comigo aí, gente? Terceira coisa, a presença de Deus também também potencializa desafiarmos as pessoas que andam com a gente para o que é mais importante. A presença de Deus numa pessoa vai contaminar aquilo que Deus quer que seja cumprido. Se uma pessoa está cheia da presença de Deus, ela não somente vai ver as multidões, vai ter compaixão das multidões, mas ela não vai deixar com que outros crentes frios esfriam o seu coração. Ela não vai deixar, uma pessoa que queima pelo que queima no coração de Deus, não vai deixar que outras pessoas troquem o que é principal. Ela não vai deixar. Esses caras são tão esses caras estão tão assim, cegos, mas Jesus está enxergando tão bem. Jesus agora está discipulando os 12 com muita unção, com muita verdade. Por quê, meu irmão? Porque ele orou, porque ele entendeu. Então a presença de Deus agora está, de alguma forma, levando Jesus a ajudá-los no propósito. Quando alguém, meu irmão, está em dia com a presença de Deus, não somente vai ter o pensamento nas coisas do alto, mas vai valorizar as coisas do alto e vai ajudar as pessoas a valorizarem também. Tinha mais gente para ser salva ali, tinha gente para ver o milagre. Os próprios discípulos seriam prosperados com milagre, porque cada um deles levou um cesto cheio de pães para casa. Então ali tinha muita coisa para acontecer, tinha muitas coisas que aparentemente era uma multiplicação de pães, mas tinha muitas coisas para acontecer. Jesus ia tratar ali questões de discipulado com os discípulos. Você vê a posição de André, como foi uma, de Filipe, como foi outra. Provavelmente Pedro deu algum trabalho ali, mas é verdade que Jesus tinha muito a fazer ainda. Versículo 22, logo em seguida, Jesus insiste com os discípulos. Olha só, aí o pão é multiplicado, 5.000 pessoas se convertem, 5.000 pessoas alimentam, e olha o que diz no versículo 22. Versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus está voltando para a presença de Deus. Veja como as coisas andam juntas. Agora ele cumpre a missão, as pessoas convertem. Jesus está terminando o dia dizendo: eu cumpri a missão, eu levei o evangelho,
eu ministrei cura, eu profetizei, eu discipulei, eu cuidei, eu fiz com que a grande comissão fosse prática, eu pratiquei, mas agora eu não posso ficar só no propósito, eu preciso do quê? Da presença. Presença e propósito andam juntos. Então, meu irmão, não é sobre a salvação das nossas vidas, mas é sobre buscar a presença de Deus, buscar o poder de Deus nas nossas vidas, para a salvação de outras vidas. É sobre buscar o poder de Deus nas nossas vidas, para que outras vidas sejam inflamadas com o poder de Deus. Fica de pé no seu lugar. Vamos orar. Primeira coisa, guarde isso. Presença e propósito andam juntos. Segunda coisa, a presença de Deus na nossa vida potencializa o quê? Potencializa o quê? A visão sobre as pessoas e a nossa compaixão por elas. Meu irmão, dá ouvido à palavra de Deus. Toda vez que o Espírito Santo carrega uma vida de poder, toda vez que o Espírito Santo enche uma vida de poder, a sua compaixão por outras vidas é multiplicada, é aumentada, é dobrada, é triplicada. Quantos estão entendendo? Quanto mais enchimento do Espírito, mais compaixão. Quanto mais enchimento do Espírito, mais paciência com gente difícil. Quanto mais enchimento do Espírito, mais eu quero ganhar gente para Jesus. Quanto mais cheio do Espírito, mais eu quero ajudar alguém a não errar. Eu quero ensinar alguém a obedecer a palavra. Quanto mais cheio do Espírito, mais eu me alegro com a salvação das pessoas. Quanto mais cheio do Espírito, mais eu aplaudo no domingo. Meu irmão, domingo de manhã, domingo à noite, você que é daqui da Light, preste atenção. Talvez o momento mais importante para você, nesse contexto da palavra, é você prestar atenção quando alguém levanta a mão pela primeira vez na Light, aplauda, sabe? Talvez nós temos que aplaudir de pé, pastor Lucas. Sabe por quê? Porque é uma oportunidade de Deus. A pessoa está aqui ouvindo a palavra de Deus, o que você ouve todo dia, que você já está acostumado, talvez é a primeira vez que a pessoa ouviu a palavra de Deus. Quantas pessoas que eu já trouxe aqui na Light, eu como pastor, e para mim é mais difícil, meu irmão, com muito carinho eu te digo, para pastor é mais difícil, porque a gente é o pastor. Mas eu também sou ovelha. E quantas vezes eu já trouxe pessoas aqui na Light, não foi uma só não, que foi a primeira vez que pisou numa igreja evangélica. Quantas pessoas estão na sua célula, chegando pela primeira vez, dê o melhor lugar para ela. Sabe, seu coração tem que queimar por ela, não tira os olhos dela. Jesus estava cheio do Espírito Santo, ele desce do barco, ele ora, mas assim que as multidões chegaram, a Bíblia diz que Jesus não fechou os olhos, a Bíblia diz que Jesus abriu os olhos para as multidões, ele viu as multidões e teve compaixão delas. Jesus via as multidões, talvez Deus está te chamando para ver uma pessoa, para ver 5 pessoas, para ver 3 pessoas, para ver 2 pessoas, mas você precisa ver. Quantas pessoas você pode ver? Ah, mas não foi eu que levei na célula, foi o João. O João chegou com uma pessoa na célula. Meu irmão, você tem que ter o mesmo coração de Jesus, queimar pela pessoa. Como o pastor Lucas disse na palavra dele, muito bem pregada, ele disse: eu fico doido na célula para estar com os irmãos mais velhos de casa, mas quando chega alguém que é novo, eu deixo eles de lado e eu fico conectado aos mais novos. Por quê? Porque quem está cheio do Espírito Santo vai queimar por ver as multidões. Você vai ver as pessoas chegando, você vai amar essas pessoas, você vai querer se dedicar a elas. Por quê? Porque isso é Deus quem faz, é a obra de Deus na nossa vida, não é por nós. Aquelas multidões, Jesus não ganharia nada em troca, humanamente falando, nada em troca. Ele estava cansado, exausto, destruído emocionalmente, mas ele vai para a presença de Deus, e Deus refaz os seus ossos, e Deus reforma o interior de Jesus, para que ele pudesse não perder o propósito. A presença e o propósito
andam juntos. A presença de Deus na nossa vida, buscando todo dia, vai potencializar a nossa compaixão. Está faltando compaixão? Falta presença. Pede a Deus, fala: Senhor, eu quero presença, eu quero presença, eu quero o Teu Espírito Santo me tocando, eu quero, Senhor, perceber a Tua glória. Senhor, eu quero que o Senhor esteja aqui nessa manhã comigo, Pai. Eu vou ler aqui a Bíblia, depois eu quero orar, mas Deus, eu não quero esse tempo sem o Senhor. Vem aqui, Jesus, vem aqui, Espírito Santo, vem aqui, Pai, por favor. Eu quero ter certeza que o Senhor está aqui. E aí, pela fé, você sabe que Jesus está lá, você sabe que Ele está te abençoando. Mais cedo ou mais tarde, um dia ou outro, às vezes não é todo dia não, meu irmão, porque tem dia que a presença de Deus é pela fé, mas outros dias você percebe ela. Amém ou não? Não acha que Deus te esqueceu, não. Tem dias